Saudações a todos, meu nome é Eduardo. Para quem ainda não me conhece, sou farmacêutico, filósofo, homeopata e especialista em plantas, em plantas para medicamentos, ou seja, fitoterápicos. Tá? Esse vídeo aqui, eu estou fazendo um vídeo bem atípico no nosso canal. Geralmente os vídeos que eu faço como professor de homeopatia, das terapias naturais, eu faço vídeo para os terapeutas naturais, ajudando na formação de cada um. Esse vídeo aqui é uma das exceções que eu estou fazendo aí durante esse período para ajudar aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, E o tema principal desse vídeo é sobre a depressão, tá? E mais adiante eu vou falar desse passo a passo que ajudou centenas de pessoas já, que eu já convivi, que ao meu meio já várias pessoas já tiveram depressão e conheço algumas outras que ainda têm depressão, e que quando ela usa esse passo a passo, esse método, que não foi eu que inventei, não sei da onde que surgiu esse método, mas tem esse método sim, que as pessoas que usam esse método, elas saem da depressão um pouco mais rápido do que geralmente a pessoa normal, que indo só no psiquiatra, ela consegue avançar muito em pouco tempo, tá? E muitas delas nunca mais têm quadros depressivos, Então vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Nos últimos anos, principalmente nesses tempos de pandemia, surgiu uma epidemia de ansiedade e depressão, E eu imaginei que isso eu pensava que isso era uma coisa apenas ali daquele momento da pandemia em si. Mas sabemos que agora nós estamos ainda estamos num período de pandemia, sim, mas não tem mais lockdown, não tem toda aquela agitação. Ficar em casa, o fato de si não ter trabalho, não poder ir para as escolas, não poder se movimentar, não poder se conviver um com outros. Eu pensava que quando isso passar, esse quadro epidêmico de ansiedade e depressão ia acabar. E não acabou. Nós continuamos a ter dados alarmantes aí, principalmente no Brasil, de ansiedade e depressão. O que é essa depressão? O termo depressão, ele surgiu, na verdade ele foi roubado ou pegado emprestado, na área da saúde, pegou emprestado ele das terminologias mesmo, os termos científicos da geografia. O que é depressão? É quando aquele terreno, ele está reto e de repente ele tem um declive bruto, ou seja, tem uma planície e de repente tem um declive bruto, ou seja, ele aprofunda, ele tem uma declinação profunda. A partir disso que veio o termo depressão, Tem uma depressão, depreciação do terreno, tá? E isso, a área da saúde pegou esse fator, essa terminologia para se tratar das pessoas que têm esse declive emocional. Algumas pessoas, daí existem vários tipos de depressão, então eu não vou entrar aqui muito bem, eu vou entrar aqui mais no tratamento. No entanto, mais adiante, mais no final do vídeo, vocês vão ver que eu vou citar alguns tipos de depressão e vou citar alguns tipos de tratamento, de medicamentos naturais mais específicos. Então fica até o final que você vai saber de quase todos os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos específicos para cada tipo de depressão, tá? Então eu vou falando aí como que é esse passo a passo. Como que é esse método de passo a passo para você sair da depressão e nunca mais voltar, Bom, esse método é um método muito simples, Como eu te falei, esse método não é um método meu, é um método aplicado para vários profissionais, Que é um método de fazer uma rede de apoio multiprofissional. Como que é isso? Calma aí que você vai entender. Quando a gente está num estado depressivo, um declive, depressão mesmo, de maior ou menor grau, de maior ou menor intensidade, nós não procuramos ajuda. Muitas das vezes a gente não tem força nem para procurar ajuda, tá? Mas sabemos
que quando a gente procura ajuda, a gente vai no psiquiatra, a gente coloca todas as nossas cartas, todas as nossas fichas, nós apostamos no psiquiatra, né? Então, caso a psiquiatria ela venha falhar, o nosso tratamento ele vai por água abaixo e fica pior ainda, né? Sabemos que o tratamento psiquiátrico ele demora a responder, né? As drogas da portaria 344, para fazer o seu efeito como deveria ser sentido mesmo, precisa de um ciclo aí de pelo menos 21 dias. A partir dos 21 dias que nós vamos ver como que realmente responde os neurotransmissores de uma forma satisfatória, né? Com aquela medicação aí dos remédios controlados, que é da portaria 344, tá? E então, quando a gente coloca todas as nossas fichas, a gente aposta tudo num único profissional, a gente tem isso, né? Quando não acontece como a gente quer, tudo vai por água abaixo, né? E como que é essa rede de ajuda que você vai fazer? É uma rede de ajuda multiprofissional. Vou te falar cada ponto aqui agora, sem enrolação nenhuma. Olha, primeiramente, você vai sim precisar de um psicólogo, tá? Eu sei que você não quer tratar com psicólogo, porque a maior parte das pessoas, não todas, mas a maior parte, os 80%, eu não tenho esse dado científico aqui de estudo meu, mas eu sei com as pessoas que eu convivo, que elas não querem procurar ajuda com psicólogo. Chega lá no psicólogo, a pessoa vê que o psicólogo é mais louco do que ela. Vai lá no psiquiatra, ela vai ver que o psiquiatra é mais louco do que ela. Quando você vê que todos aos seus redores são mais loucos do que você ou precisa de mais ajuda do que você, é porque realmente você está precisando de ajuda. O seu olhar, ele só enxerga a fase ruim das pessoas, tá? E quando você não está com depressão, você tem essa tendência de enxergar as coisas boas da pessoa, né? Então você precisa sim ter um acompanhamento psicológico, tá? Ter um acompanhamento psiquiátrico. Nem sempre os psiquiatras, todos os psiquiatras, eles têm uma única terapia medicamentosa. Às vezes tem outros tipos de terapias que o psiquiatra passa também que vai te ajudar, tá? Outra, que para mim é um dos mais importantes, tá? Juntamente com você não, nesse método de passo a passo aqui, você não pode deixar de ir no psiquiatra e nem no psicólogo, tá bom? Mas muito importante você ir procurar um homeopata, tá? Um homeopata que você confie, que ele vai te ajudar, eu tenho certeza. E eu quero parar aqui com o homeopata, porque eu vou falar de algumas homeopatias que enquadram em perfis de depressões muito bem definidas, que pode ser o seu caso, tá? Outra coisa também, você pode procurar sim um naturopata. O naturopata, ele vai ter vários mecanismos que podem te ajudar. E nesse momento da depreciação, né, nesse momento da depressão, seja ele em maior ou menor intensidade, você vai precisar fazer essa rede, né, de apoio. Tá? E com essa rede de apoio você vai se recuperar muito mais rápido, isso é certeza. Tá? Por quê? Porque vai vir ajudas de vários fatores. Um não atrapalha o outro, porque é uma equipe multiprofissional, tá? Você também pode e deve procurar a terapia religiosa, sim, seja ela qual for a sua religião, tá? E tem estudos científicos que comprovam que as pessoas que têm uma crença limitante, militante, né? Militante, aquela crença que você realmente coloca ela em prática, uma crença praticante, tem uma possibilidade de até 90% de ser curado, e ser curado até mais rápido do que a pessoa que não tem nenhuma crença. Tá? E bem sabemos que nas igrejas evangélicas, católicas, espíritas, Testemunho de Jeová, e das Umbanda e diversas outras classes religiosas, do budismo, islamismo, existem sim as terapias, tá? As terapias religiosas, né? De ler os textos sagrados, de rezarem os mantras em voz alta, e cientificamente foi comprovado que isso pode curar sim. Inclusive tem vou citar bem rápido aqui, mas tem um texto, um artigo publicado, né, que colocaram alguns eletrodos
na cabeça de alguns monges budistas durante a meditação, né? E foi detectado que durante essas meditações as sinapses elas produziam hormônios que nós precisamos, né? Eu não vou entrar em termos técnicos, estou evitando o máximo possível de entrar em termos técnicos, porque esse vídeo aqui é para todos, não só para os profissionais da área da saúde, né? Então, foi detectado que durante a meditação, que é uma terapia religiosa, sim, né? Tem uma descarga energética que pode curar, inclusive, quadros depressivos. Eu não estou falando de tratamento, estou falando que pode curar, né? Segundo esse artigo que eu li. Inclusive, vou deixar aqui abaixo alguns artigos, caso vocês queiram aprofundar mais no caso, tá? Então, continuando, a nossa rede de apoio que vai te apoiar, né? Em todos os momentos você vai se sentir apoiado. Fazer também exercício físico, né? Também, eu sei que é muito difícil fazer exercício físico, mas pelo menos uma caminhadinha você consegue, tá? De 5, 10 minutos e a priori e posteriori você vai estimulando cada vez mais a se exercitar, tá? Tente exercitar. O exercício, né, o exercício físico, ele estimula também essas glândulas hormonais de estimular a produção de hormônios da felicidade. Isso é fundamental para você sair desse quadro depressivo. Agora eu vou entrar aqui, né, nos medicamentos naturais que você pode usar para sair desse quadro de depressão. Primeiramente eu vou falar da fitoterapia. Na fitoterapia tem um medicamento maravilhoso, que é a erva de São João, Hipericum hiperforatum. Tem vários e vários artigos científicos enquadrando o Hipericum perforatum em uma das drogas medicamentosas, né, um dos fármacos medicamentosos, isso no fitoterápico, mais potentes para combater a depressão, tá? O mecanismo de ação do Hipericum hiperforatum é através de uma substância que é hipérico. Ainda não está totalmente esclarecido como que ela age, né? Os que os cientistas sabem é que o princípio ativo da hipericina, né, que tem no Hipericum perforatum, a erva de São João, ele age como inibidor do mono e amino oxidases, substância que existe no sistema nervoso e são capazes de degradar os neurotransmissores cerebrais, tá? Então, com o Hipericum perforatum, ele vai ajudar, sem dúvida, a você se levantar, se erguer e curar realmente a depressão, tá? Agora tem um detalhe. Sobre o Hipericum perforatum, como fitoterápico, ele só pode ser prescrito. É uma das 10 fitoterapias descrita pela Anvisa na Instrução Normativa número 2 de 13 de maio de 2014, a Anvisa falou que esse é uma das classes dos fitoterápicos que só podem ser prescritos por médico, tá? Então você pode sim procurar um médico especialista em fitoterapia, né, e pegar uma receita para comprar o Hipericum hiperforatum. Agora já na homeopatia temos também o Hipericum perforatum. Agora eu vou falar aqui para vocês alguns tipos de homeopatia que trata alguns tipos muito bem definidos de depressão. Por quê? Porque o Hipericum perforatum, na fitoterapia, ele serve para todos os tipos de depressão, tá? Agora, já na homeopatia, é muito específico cada homeopatia para cada indivíduo, tá? Então, você precisa, sim, procurar um outro profissional que é o homeopata, tá? Então, nós vimos aí que o Hipericum hiperforatum, ele serve para tratar a depressão quanto na fitoterapia. Fitoterapia é diferente de homeopatia. É a mesma erva, mas o preparar é diferente. O preparado lá que o farmacêutico faz na manipulação é diferente, tá? Na homeopatia, o Hipericum hiperforatum também trata depressão, mas nós tratamos depressão muito bem, uma depressão muito bem específica, né? Que é aquela depressão para pessoas que sofreram traumas físicos, né, por acidente e agora se sente a pessoa que está totalmente assim
como que eu posso dizer? Ela tem a sensação de que está toda furada, de que está toda machucada, né? E por isso ela entrou naquela depressão, por causa daquele acidente, por causa daquele desastre, ela entrou naquela depressão, tá? E ela fica depressiva e sempre com a partir daquele trauma, né? Que ela se sente toda ferida, toda machucada, tá? Isso é a homeopatia do hipérico e perforato. Agora temos outra homeopatia também, que é por trauma. A partir daquele trauma que você teve, você teve aquela depressão, de maior ou menor grau, né? Só porque foi, diferentemente do hipérico e perforato, geralmente foi um trauma físico que afetou muito o mental, ou um trauma apenas mental, tá? Que é a arnica montana. Se você enquadra nesses termos, podem procurar um homeopata. Temos também a depressão pós-parto. Não podemos deixar de falar desse tipo de depressão. Ela é mais comum do que se imagina. Depressão pós-parto está cheio na obstetrícia. Tá? E isso é um tabu. Porque quando você dá à luz, deve ser o momento mais feliz da sua vida, mas não é bem assim. Dar à luz não é nada fácil, bem sabemos. O parto normal não tem nada de normal por aí, tá? E nós sabemos que eu que sou pai e convivi o tempo todo com a mãe da minha filha, durante esse período aí do parto e pós-parto, eu até saí do meu trabalho para dedicar a ela. Ela não teve depressão, mas a gente bem sabemos que é uma situação sim, muito difícil, você fica perdida, você está toda machucada, você está toda ferida com aquela criança para cuidar e muitas das vezes você não tem mais nem força, você tem que se recuperar e não tem ajuda, mas ao mesmo tempo tem que cuidar daquela criança, daquele bebê, né? Isso é um dos maiores fatores do quadro depressivo, né? Você tem que procurar um homeopata e fazer todo esse passo a passo aí, essa rede multiprofissional para te ajudar, tá? Mas uma das homeopatias que tratam principalmente aí a depressão pós-parto é a alumínia. Ela trata muito bem a depressão pós-parto. Obviamente, já volto a repetir, você tem que procurar o homeopata para prescrever para você, tá? Avaliar, ver a potência que precisa, a posologia, né? Não se automedique, tá bom? A depressão por luto, você teve aquela perda de algum ente querido, de algum familiar, alguma perda que te atingiu por luto, né? Alguma pessoa que veio a falecer e que te machucou de tamanha maneira que você não consegue vencer. Passou 1 mês, 2 meses, passou muito tempo e ainda você não consegue sair porque você está num quadro depressivo tão grande e não consegue procurar ajuda. A homeopatia da Ignatia Amara é especificamente para esse quadro, tá? E tem também a homeopatia daquela que você foi traída, você se sentiu traído, ou você chegou a ter uma falência e aí por diante e não consegue mais se recuperar e você caiu numa depressão profunda. Então nós temos aí o natrum muriático que pode te ajudar, a homeopatia do natrum muriático. Temos também aquela depressão, aquela pessoa que construiu verdadeiros impérios, aqueles grandes empresários e que de repente aconteceu algum fator que ele cai num momento depressivo e que nada pode ajudar. E ele pensa em suicídio o tempo todo por causa daquela situação. Temos a homeopatia áureo metálico que pode te ajudar. Bom, pessoal, eu poderia estar falando aqui de inúmeras, centenas de homeopatias e de ajudas que você pode ter, né? Mas eu não quero delongar mais esse vídeo, tá? Se você quiser falar comigo, pode deixar alguma coisa aqui nos comentários. Eu respondo pessoalmente. Se quiser falar comigo ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui ao vivo, numa live aqui no YouTube, tá bom? E se esse vídeo te ajudou ou de alguma maneira, né, mande ele para alguém. Se você pensa que esse vídeo possa ajudar alguém, envie ele para alguém, né? Ajude as pessoas. Estou disponibilizando esse vídeo aqui para todos aqueles que sofreram ou ainda sofrem com depressão. Você vai sair dessa, eu tenho certeza, tá? Sucesso aí!